Olá, bom dia a todos. Nós gostaríamos muito de agradecer pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui no Centro Espírita Meia, convite da Ciné e de todo o grupo, para que nós pudéssemos estudar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos dos bons Espíritos, que na grande realidade são a síntese do amor de Deus por cada um de nós e também o roteiro que nos possibilita alcançar a verdadeira felicidade. E nós também gostaríamos de dizer que é uma felicidade muito grande estarmos aqui no Centro Espírita Meimei, que é uma casa que a gente já frequenta nos grupos da terça-feira, e casa de oração que nos recebe com muito carinho, com muito amor, e posso dizer que é uma casa muito abençoada, porque eu já tive a oportunidade de receber muitas bênçãos a partir do momento que eu frequentei essa casa. Então eu tenho uma história muito bonita com esse Centro Espírita Meimei, com as pessoas que aqui frequentam. Então estarmos aqui nessa manhã de domingo é uma felicidade imensa, a gente só tem a agradecer. Então hoje, meus irmãos, nós iremos fazer o desdobramento de um assunto que é foco de muita dúvida e de muita curiosidade entre as pessoas que possuem outra interpretação religiosa que não a nossa. Mas esse tema também é foco de bastante dúvida e curiosidade entre nós, os espíritas. Então hoje nós iremos trabalhar o assunto mediunidade, mas a mediunidade orientada pelo nosso grande mestre Jesus. Então nós iremos fazer o desdobramento do assunto mediunidade com Jesus. Inicialmente, meus amigos, nós vamos trabalhar alguns conceitos, e conforme a palestra vai tomando mais forma, conforme nós vamos somando mais conhecimento, nós vamos agrupando esses conceitos, essas definições, esses termos, para a gente conseguir entender com uma maior facilidade o que realmente é a mediunidade com Jesus, certo? Então, o primeiro raciocínio, o primeiro deslocamento que a gente tem que trazer para o nosso estudo dessa manhã, dentro do contexto deste tema, é: o que é mediunidade? Então, mediunidade, meus irmãos, pode ser entendida como um dom, uma faculdade, uma licença, uma permissão que Deus, nosso Pai, concedeu a nós, seres humanos, espíritos encarnados, de percebermos, interagirmos e nos comunicarmos com os nossos irmãos que já vivem a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Então, de uma forma mais facilitada, nós temos que mediunidade é a capacidade que os espíritos encarnados, nosso espírito, que está envolto por uma matéria orgânica, possui de se comunicar com os espíritos desencarnados. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12, nós encontramos que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Isso quer dizer que a mediunidade é natural do corpo físico. Então, nesse nosso corpo material, orgânico e físico, existe uma estrutura que permite que a mediunidade se manifeste de uma forma mais facilitada. E aí vem André Luiz, nas suas obras da série A Vida no Mundo Espiritual, e nos revela que a sede da mediunidade no nosso corpo físico é a nossa glândula pineal, ou também conhecida como glândula epífise. E existem estudos bastante atuais que estão sendo realizados pelo médico psiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira, que faz parte da Associação Médica Espírita Brasileira, nos mostrando que nas pessoas que possuem a mediunidade, que possuem essa faculdade concedida por Deus, a glândula desses nossos irmãos, essa glândula pineal, ela é envolta por uma série de cristais. Esses cristais são formados por uma substância chamada apatita. E aí os bons espíritos
vem nos ensinar que esse sistema, essa câmara que é formada em volta dessa glândula, por essas substâncias, por esses cristais, forma como se fosse uma antena. Antena essa que funciona para captar os pensamentos dos espíritos desencarnados. Então as pessoas que têm essa aptidão conseguem perceber, interagir e se comunicar com esses espíritos. E aí nós temos também que, dentro desse contexto, dentro desse conhecimento que a gente acabou de criar junto aqui, que a mediunidade é uma faculdade do espírito que encontra no corpo físico uma estrutura para se manifestar, que é a glândula pineal. Então, o médium, a mediunidade, ela vai encontrar no ser que a possui uma estrutura orgânica para que ela possa ser desenvolvida. Então, a gente não pode esquecer e tem que estar muito claro para todos nós que a mediunidade é uma questão do corpo e também do espírito. Então, a faculdade mediúnica vai encontrar no corpo um meio para se manifestar. E agora o que a gente precisa entender e o que a gente precisa desenvolver hoje no nosso estudo na casa de oração é como de fato essa mediunidade ocorre. Ou seja, como o efeito ou como o fenômeno mediúnico ocorre. Certo? Então, para que a mediunidade ocorra de fato, nós precisamos de dois componentes ou de dois seres. Entendamos que esses seres ou esses componentes são o espírito encarnado com a faculdade da mediunidade e o espírito desencarnado. Então, desse modo, as ideias, os conhecimentos, as orientações, as sugestões chegam do mundo espiritual até o mundo físico, até o mundo dos homens, até o orbe terrestre. Mas, para que essas mensagens se disseminem nos quatro cantos do nosso mundo, nós precisamos de uma ponte, de um canal, de um meio entre o mundo espiritual e o mundo material. E esse intermediário ou este meio é o médium. Então o médium, ele é interpretado como interlocutor entre os espíritos desencarnados e os homens. Então o médium é o ser encarnado que possui a faculdade mediúnica, um corpo físico preparado para que ela se manifeste, e ele traz as informações do mundo espiritual para o mundo dos homens. E já que nós acabamos de falar sobre os médiuns, nada mais justo do que nós entendermos a definição que a espiritualidade traz sobre esses nossos irmãos. Então, lá no livro dos médiuns, na parte 2, capítulo 14, questão 159, os espíritos trazem para a gente uma definição muito clara do que é ser um médium, ou o que é médium. Então vamos lá, os espíritos dizem: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por este fato médium. Então os espíritos estão querendo nos ensinar, meus irmãos, que todo aquele que sente, então todo aquele que percebe por meio das sensações a modificação, a alteração dos seus pensamentos, sentimentos e atos pela ação de um espírito desencarnado é por este fato médium. Mas a definição não para por aí, os espíritos continuam, eles nos ensinam. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva, então de uma organização mais ou menos orgânica do nosso corpo físico. Então, na prática, médium é aquele que tem a faculdade mediúnica bem desenvolvida, bem evidente, bem pronunciada. O que a gente tem que ter claro aqui é que, e as obras espíritas nos trazem isso, os grandes estudiosos da doutrina também já têm essa ideia e esse conhecimento muito concreto, que no sentido
amplo da definição, nós temos que todos nós somos médiuns. Por quê? Nós sabemos que cada um aqui, graças a Deus e pelo amor e a misericórdia de Deus, cada um de nós aqui tem um anjo guardião, certo? E nós estamos em contato direto, muito frequente e muito intenso com esse nosso anjo guardião. Então nós recebemos inspirações desse nosso amigo 24 horas por dia. Então o que acontece? Nós estamos tendo a influência na nossa vida por um espírito, nosso anjo guardião. Então, no sentido amplo da palavra, todos nós somos médiuns. Mas no sentido restrito da palavra, na prática mesmo, médium é aquele que tem a faculdade mediúnica bastante ostensiva, bem desenvolvida, muito característica, certo? Então, no sentido amplo, todos somos médiuns, e no sentido mais restrito, na prática mesmo, é aquele que tem essa faculdade muito desenvolvida, bastante ostensiva, bem evidente. E a questão agora é, para onde esse médium, que tem essa faculdade, que vem florescendo, que vem desenvolvendo, que vem se expandindo, para onde ele deve ser encaminhado? Então, se isso vai acontecer conosco em algum momento das nossas vidas, porque nós somos espíritas e as pessoas vão se chegando a gente muitas vezes para tirar algumas dúvidas. E um dia alguém vai chegar e vai falar: eu estou tendo a percepção de algo diferente, influenciando meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes. E qual que é o nosso papel nesse momento? É orientar essa pessoa que possui mediunidade ao centro espírita. Então esse médium e todos os médiuns devem ser encaminhados para o centro espírita, para a casa de oração, para a casa de Jesus. Nós estamos hoje aqui no Centro Espírita Meimei, é uma casa de Jesus na terra. Então nós devemos orientar esses nossos irmãos a essas nossas casas, porque a espiritualidade diz que a casa espírita é o hospital, é a escola, é a oficina, é o educandário da alma. Então nós conseguimos, por meio de conhecimento, por meio de treinamento, conduzir essa mediunidade para o seu verdadeiro fim, que é a mediunidade com Jesus. Então, o médium deve vir à casa espírita para estudar o espiritismo e a mediunidade. E no caso específico da mediunidade, a doutrina espírita tem um tratado sobre esse assunto, que é o Livro dos Médiuns. Então, todo aquele que possui a mediunidade bem característica, bem ostensiva, precisa estudar o Livro dos Médiuns. Todos nós espíritas precisamos, mas o médium em específico tem que estudar com bastante afinco. Por quê? Nesse livro, nessa obra que faz parte da obra básica que foi revelada por Allan Kardec por meio da espiritualidade, o médium vai encontrar várias informações, como por exemplo, quais são os tipos de mediunidade, como acontece a aproximação dos espíritos com o médium, qual deve ser a conduta do médium, como o ambiente influencia o médium, quais são os perigos e inconvenientes da mediunidade que existem se mal conduzida, a questão da perda ou da suspensão da mediunidade, enfim, ele vai encontrar uma série de informações. O que tem que ficar claro é que esse médium, por meio do estudo da doutrina espírita, vai conseguir levar a sua mediunidade de uma forma com que muitas bênçãos ela vai trazer para a sua vida e para a vida de todos aqueles que o cercam, se ela estiver alicerçada no Evangelho de Jesus. Aí sim, esse médium vai estar percorrendo o caminho que o levará a exercer a mediunidade com Jesus, que é o nosso grande tema de estudo dessa manhã. Então, meus amigos, agora que a gente tocou e chegou no grande ponto que é a mediunidade com Jesus, e a gente já entendeu o que significa a mediunidade, nada mais justo e mais correto do que nós refletirmos um pouco sobre o nosso Mestre Jesus, já que nós estamos estudando a mediunidade que deve ser orientada nesse grande ser luminoso que passou na Terra há 2000 anos. Então agora a questão é: quem é Jesus?
Nós temos que refletir sobre isso. Quem é o nosso mestre? Então nós temos lá que Jesus foi o Filho mais puro de Deus a transitar pelo nosso orbe terrestre. Lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, os bons espíritos nos dizem e nos revelam que Jesus foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhe servir de guia e de modelo. Jesus é exemplo de perfeição moral. Então Jesus tinha perfeição nas suas ações e também nas suas reações. É isso que a espiritualidade está querendo nos informar. Olha que interessante. Todos nós, acredito que vocês vão concordar comigo, nós conseguimos sempre planejar para agir, mas para reagir, não. A gente age como gostaria de ser, mas reage como de fato somos. Então imagina que maravilha nós orientarmos a nossa vida no Evangelho de Jesus e conseguirmos agir, mas mais do que isso, reagir como nosso mestre. Então se alguma coisa desagradável, alguma coisa adversa acontecer na nossa vida, a gente conseguir reagir bem, tranquilo e em paz. Jesus foi, é e sempre será assim. E nós temos que nos esforçar para ser como Ele. E nós seremos perfeitos como Ele no futuro. Vai depender do quê? Do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa perseverança na prática do bem. Então, Jesus é exemplo de perfeição moral e havia perfeição em tudo que Ele fazia. E acontece que dentre todas as suas habilidades, Jesus também exercia com perfeição a mediunidade. Então Jesus foi, é o maior médium de todos os tempos. Jesus possuía todos, ou quase todos os tipos de mediunidade no seu mais alto grau, na mais elevada potência. Leon Denis, que foi um pensador espírita na Europa, ele diz que Jesus pode ser entendido como médium de Deus. E, dentro desse contexto, nos estudos das obras espíritas, nós encontramos que Jesus é o governador da nossa terra. Jesus é o governador do orbe terrestre, desse planeta escola. Então nós o temos como o grande professor da vida. E acontece que, na mediunidade, isso não se altera. Nós temos Jesus como referência. Nós temos Jesus como nosso professor da mediunidade. E um dos grandes ensinamentos que o nosso mestre nos deixou sobre este tema, que é a mediunidade, nós encontramos lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem com o título: Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, nessa lição do Evangelho, Kardec traz uma passagem do Evangelho de Mateus, que está registrada lá no capítulo 10, versículo 8, em que Jesus diz para os seus discípulos e nos ensina até hoje. Então Jesus diz o seguinte: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. E entendamos, pessoal, que demônios tem um significado lá da antiguidade de espíritos, não necessariamente espíritos maus. E ele termina dizendo: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E aí a gente tem que entender que nós estamos falando sobre mediunidade. E o que Jesus quis dizer com dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes? O nosso mestre está nos ensinando e nos chamando a atenção que nós não podemos cobrar por algo que Deus nos deu com tanto amor. A gente não pode cobrar por algo que a gente não pagou para receber. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Com essa passagem, o nosso mestre nos ensina que o dom da mediunidade deve ser utilizado exclusivamente para 3 grandes funções. Quais são essas funções? Conduzir o homem ao caminho do bem, conduzir os homens no caminho do bem, levar alívio para aqueles que sofrem e propagar a fé. Então a mediunidade é utilizada para a prática do bem. A mediunidade é utilizada para o bem coletivo.
E é justamente por isso que Jesus falou que a gente não podia de forma alguma utilizar essa aptidão, essa licença, essa permissão como forma de comércio, nem como especulação, muito menos como meio de vida. E Kardec vem reafirmar essa passagem de Jesus por meio da espiritualidade, quando nos ensina que a mediunidade deve ser praticada e desenvolvida no nosso tempo livre, no nosso horário de lazer, sem querer com isso qualquer tipo de recompensa. Seja essa recompensa material, cobrando pela mediunidade, ou uma recompensa psicológica e afetiva, querendo aplausos, querendo reconhecimento por isso. Então isso não pode ser feito. Jesus já nos ensinou e Kardec, por meio da espiritualidade, reafirmou esse ensinamento do Mestre. Então todos nós, meus irmãos, que conhecemos o Evangelho de Jesus e conhecemos a doutrina espírita, nós temos um compromisso moral perante a vida. O que isso quer dizer? Que todos nós, em maior ou menor grau, nós sabemos o que é certo e o que é errado, certo? E no caso da mediunidade, nós sabemos que a cobrança, seja material, psicológica, emocional, espiritual, por essa aptidão, é errado, é imoral, não pode ser feito. Porque Jesus nos cobrou por todas as bênçãos que a sua mediunidade já nos trouxe e nos traz até hoje. Então, se Jesus é o nosso guia, é o nosso exemplo a ser seguido, se Ele não cobra nada da gente, a gente tem que cobrar alguma coisa de alguém? Jamais. Então, nós não devemos cobrar pela mediunidade. Jamais devemos cobrar pelo dom santo que Deus nos concedeu. Mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente. Isso está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10. Mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente. Por isso nós devemos respeito à mediunidade, que ela é uma ferramenta que foi criada para o exercício da caridade. Caridade que é a máxima da nossa doutrina, que diz: fora da caridade não há salvação. Então nós temos que entender o que é caridade. Então vamos lá. Caridade é quando nós colocamos o nosso coração em ação. E quando nós colocamos o nosso coração em ação, o sentimento mais puro que habita o nosso ser entra em atividade, que é o amor. E qual que é o significado de amor? Amor significa estar disponível para o auxílio do próximo. E no caso da mediunidade, quando nós auxiliamos os nossos irmãos desencarnados, nós não podemos esquecer que esse auxílio, o desenvolvimento da mediunidade, deve ser exercida dentro da casa espírita. Por quê? Porque é dentro da casa de Jesus que existem equipes de irmãos encarnados, nossos irmãos que dão cursos para a gente, do ESD, né? Os nossos irmãos que nos ensinam a desenvolver a mediunidade. Então esses são os nossos irmãos encarnados, são as equipes de espíritos encarnados. Mas também existe uma equipe gigantesca de irmãos desencarnados que vem para a casa espírita para que esses atendimentos espirituais aos nossos irmãozinhos que estão em sofrimento sejam realizados com toda a proteção e atenção que eles merecem, que eles precisam. Então vou reafirmar mais uma vez, com base nas obras espíritas básicas, com base nas obras de André Luiz e com base em todos os estudiosos reconhecidos da doutrina espírita. Mediunidade deve ser orientada, desenvolvida dentro da casa espírita, com a proteção que essa casa possui pela espiritualidade maior. Então, para que esses atendimentos espirituais, por meio da mediunidade, seja realizado da forma correta, a gente tem que encarar a mediunidade com respeito, com disciplina e com periodicidade. Por que as obras espíritas trazem essas informações para a gente, que deve ser encarado com respeito, disciplina e periodicidade? Primeiro, que exercer a mediunidade, cobrar por essa mediunidade fora da casa espírita é um desrespeito com a doutrina espírita e com a própria casa espírita. Então por isso que a gente tem que ter respeito com a mediunidade. E eles também dizem que deve ser exercida com disciplina e periodicidade,
Porque aqui no Centro Espírita Memei tem grupo mediúnico, não tem? Lá no Centro Espírita Nosso Lar, que foi uma das casas que me acolheu com muito amor aqui em Londrina, também tem vários grupos mediúnicos. O que acontece? Grupo mediúnico tem dia, horário e local para acontecer. Por isso que tem que ter disciplina e periodicidade. Por que a espiritualidade exige isso da gente? Porque eles querem ver quem tem compromisso mesmo com essa atividade, com esse dom, com essa faculdade. Porque eles vão se movimentar lá em cima para ajudar aqueles que realmente também querem ajudar aqui no plano material. Então, por exemplo, vai acontecer o trabalho mediúnico toda quarta, aqui no Centro Espírita Memei, às 8 horas da noite. Tá? Não é que acontece nesse horário, é só um exemplo. Então a gente precisa dessa disciplina. A espiritualidade trabalha com quem tem disciplina. E no nosso mundo material também não é diferente. Nós que trabalhamos, nós temos que ter disciplina no nosso trabalho profissional. Aqueles que são proprietários de grandes empresas vão querer quem? Aqueles que têm disciplina. Então isso não se altera no mundo espiritual, certo? E essa mediunidade, que deve ser respeitada, ser exercida com disciplina e periodicidade, ela é espalhada nos 4 cantos desse mundo. Então, Deus e Mestre Jesus dão essa aptidão para vários de seus filhos, Deus, e Jesus para vários de seus irmãos, independente se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é rico, se é pobre, se mora no Brasil, se mora nos Estados Unidos. E isso a gente encontra lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. Olha lá o que nós encontramos no Evangelho, nessa lição. A mediunidade é conferida sem distinção, então não é privilégio. Todos podemos receber essa mediunidade, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Então, meus irmãos, a mediunidade existe em todo o orbe terrestre. E aqueles que possuem, dentre aqueles irmãos que possuem essa mediunidade bastante ostensiva, bastante caracterizada e aparente, se utilizam dessa aptidão para o seu próprio benefício, e aí entendamos que esse próprio benefício pode ser cobrar materialmente a mediunidade, querer uma recompensa material sobre isso, ou aquela outra forma, uma retribuição emocional, um reconhecimento por causa de vaidade, orgulho, enfim. Todo aquele que possui essa aptidão e a utiliza para o seu benefício, para o seu interesse, está utilizando essa aptidão de uma forma egoísta. Vocês concordam comigo? E agora a questão é, aquele que é egoísta e que vive todos os sentimentos que esse egoísmo lhe move a fazer, está incluso em qual ordem dos espíritos? Porque o Livro dos Espíritos, de uma forma muito didática, ele divide todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, em 3 grandes ordens de espíritos, que são os espíritos puros, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. Mas entendamos, pessoal, que essa divisão foi feita de uma forma didática, até onde a nossa cognição no mundo que a gente habita hoje chega. Por quê? Porque tudo aquilo que vai do infinitamente inferior até o infinitamente superior possui infinitas escalas, infinitas nuances. Então essas 3 ordens aqui são agrupamentos que foram feitos de uma ordem didática, tá? Então lá na questão 97 do Livro dos Espíritos, quando estamos estudando a hierarquia dos espíritos, nós encontramos que encarnados e desencarnados são divididos em espíritos puros, bons espíritos e espíritos imperfeitos. E olha lá onde o irmão egoísta, que utiliza a mediunidade para o bem próprio, querendo alguma recompensa com isso, olha em qual ordem ele se encontra. Onde está o egoísta? Lá nos espíritos imperfeitos, que também são ignorantes, orgulhosos, que têm predominância da matéria sobre o espírito e propensão para o mal. Então agora a gente vai desenvolver um raciocínio bem interessante junto.
A gente vai, lembra que eu falei que a gente ia trabalhar alguns conceitos e depois a gente ia começar a agrupar esses conceitos? A gente vai fazer isso agora. Então olha lá, se nós somos médiuns, nós temos a capacidade de nos comunicar com os espíritos. E se nós somos egoístas, com qual tipo de espíritos nós iremos nos comunicar? Com qual tipo de espírito nós iremos interagir? A questão é a seguinte: se eu penso, se eu sinto e se eu ajo como um espírito imperfeito, egoísta, orgulhoso e que tem propensão ao mal, eu vou atrair até mim espíritos semelhantes, espíritos também imperfeitos. E o que esses espíritos vão nos estimular a fazer? Será que esses espíritos ainda imperfeitos, que vão evoluir e serão espíritos perfeitos, mas no momento que eles estão ali, espíritos imperfeitos, perturbadores, muitas vezes levianos, será que eles vão nos estimular a conduzir os homens no caminho do bem? Será que eles vão nos estimular a propagar a fé? Será que eles vão nos estimular a aliviar os sentimentos daqueles que estão angustiados, perturbados e tristes? Será que é isso que eles vão fazer? Ainda imperfeitos? Não é isso que eles irão fazer no momento. Eles vão nos estimular os nossos vícios, as nossas más tendências, as nossas más paixões que estão aqui. Eles vão estimular isso. E aí o que acontece? Quando a gente coloca a nossa mediunidade nas mãos de espíritos imperfeitos, porque os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também são imperfeitos, nós estamos conduzindo a nossa mediunidade com Jesus? Não. Por isso, para exercer essa mediunidade com o Mestre, é necessário muita vigilância. Vigilância dos pensamentos e dos sentimentos. Por isso que a gente tem aquela passagem, vigiai e orai. E dentro desse contexto, nós encontramos uma passagem muito interessante, lá no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, no capítulo 7, que diz que para não utilizar a mediunidade de forma inadequada, o médium não deve descurar-se da própria vigilância, lembrando sempre de que é uma criatura humana, sujeita por isso a oscilações vibratórias e a pensamentos e desejos inadequados. E aí Emmanuel, na mesma obra, vem trazer mais informações que nos alertam o porquê que o médium deve vigiar os pensamentos e os sentimentos. Ele vai explicar o porquê que o médium tem que ficar tão alerta. Ele vai explicar o que é um médium. E aí a gente vai entender claramente o porquê que os médiums têm que sempre estar alerta com a educação da alma, dos pensamentos e sentimentos. Olha o que Emmanuel diz sobre os médiums. Os médiums, em sua generalidade, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, o seu passado, muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Então, meus irmãos, a gente entende que a grande maioria dos médiuns são irmãos que trazem imperfeições do passado, como todos nós que estamos aqui na Terra, um mundo ainda em evolução, né? O planeta de provas e expiações. Se nós já tivéssemos muito evoluídos, estaríamos em outros planetas de regeneração felizes, celestes, enfim. Os médiuns trazem imperfeições, por isso eles devem vigiar os pensamentos e os sentimentos, para a gente poder viver a mediunidade com Jesus. E aí a gente encontra
uma informação muito interessante no livro O Consolador, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, ainda dentro dessa ótica da questão da importância da vigilância do pensamento e do sentimento para exercer mediunidade com Jesus. Então o que Emmanuel diz? Emmanuel diz o seguinte, que toda criatura humana, com os pensamentos e sentimentos que lhe caracterizam a sua vida íntima, emitem raios. E esses raios formam ondas. E essas ondas possuem frequência. Ou uma frequência alta ou uma frequência baixa. E é essa frequência que tem origem nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, que vão nos ligar aos nossos irmãos desencarnados 24 horas por dia. Então, se a nossa frequência está baixinha, está lá embaixo, a gente pode, em questão de segundos, sentir uma angústia emocional horrível, porque a nossa frequência está se ligando à frequência de um espírito perturbado e triste. Mas também em questões de segundos, nós podemos nos sentir muito bem, muito em paz, se a nossa vibração estiver alta e a gente entrar em contato com um espírito feliz, alegre, pacífico, tranquilo. Então nós emitimos o que pensamos e sentimos, atraímos o que pensamos e sentimos, por consequência nós somos o que nós pensamos e o que nós sentimos. Isso é mediunidade. E ainda dentro desse contexto, nós temos que essas ondas mentais que são criadas com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, olha que interessante isso. Eles criam o nosso domicílio espiritual. O que é esse domicílio espiritual? É o local onde as nossas almas se afeiçoam. É aquilo que o nosso coração valoriza. Então tudo aquilo que o nosso coração valoriza é onde a gente mora. Então a gente tem que refletir o seguinte agora. O que os nossos corações valorizam? Qual é o nosso domicílio espiritual? É o excesso das sensações? É a sensualidade excessiva? É o álcool? É a droga? São as festas? É a maledicência? É a violência? É a falta de paciência? É a falta de respeito? É isso que a gente está colocando para dentro do nosso domicílio espiritual? E é isso que a gente está atraindo até nós? Ou o nosso coração valoriza e constrói um domicílio espiritual cheio de prática de bem, de paciência, de amor, de carinho? Um domicílio espiritual que a gente estuda e se desenvolve para construir uma família, dando oportunidade para outros espíritos também evoluírem nesse orbe tão abençoado por Deus. Será que o nosso domicílio espiritual está cheio de estudo, que é libertador? Porque quando a gente estuda e descobre uma nova informação, isso abre caminhos para a nossa vida e transforma tudo, em todo e qualquer âmbito, seja profissional, emocional, espiritual. Quando a gente estuda, se a gente enche o nosso domicílio espiritual de estudo, de conhecimento, a gente está atraindo isso para a gente também. E isso é libertador. Então qual é o nosso domicílio espiritual? Então o nosso domicílio espiritual emite raios e também capta raios. Isso é mediunidade. Agora a questão é a seguinte: o grande tema do nosso estudo da manhã é a mediunidade com Jesus. E se a gente quiser exercer a mediunidade com Jesus, está claro que a gente tem que vibrar na frequência de Jesus. E para vibrar na frequência de Jesus, a gente precisa ter puro o coração. Então lá no livro Pensamento e Vida, também com Emmanuel e Chico, nós encontramos a seguinte informação. Eles vão dar um caminho para a gente purificar o nosso coração. Emmanuel diz o seguinte, que Jesus é o espelho que reflete a luz de Deus sobre todos os seres que evoluem aqui na Terra. Então, se a gente quiser ser pessoas melhores, se a gente quiser exercer a mediunidade com Jesus, a gente tem que focar no nosso mestre e agir como ele age, e reagir como ele reage, agir como ele agiu e reagir como ele reagiu, porque então a nossa sintonia vai ser a do nosso mestre. Então a nossa mediunidade vai estar sendo orientada por ele. Então, se nós queremos sintonizar com Jesus, nós temos que falar de evangelização. Evangelização nada mais é do que a educação dos pensamentos e dos sentimentos. E isso é uma conquista diária. Então, dia a dia a gente vai conseguindo se educar, a se livrar daquele pensamento que traz dor, a se livrar daquele sentimento que machuca. E de dia em dia a gente vai construindo essa ligação com o nosso mestre, e a nossa mediunidade vai ficando a favor do que ela realmente deve ser.
a prática do bem coletivo. Então agora, já em vias da gente concluir o nosso estudo, eu trouxe só um exemplo mais prático de como é a mediunidade com Jesus, de como é a nossa comunicação com o Espírito, que a gente escolhe com quem a gente sintoniza. Então é o seguinte, na nossa rotina, no trabalho, dentro de casa, no centro espírita, em todos os locais que a gente frequenta. Imagine esses locais da vida de vocês, das nossas vidas. Então a gente está lá tranquilinho, numa boa, de repente vem uma pessoa perturbada até a gente. Não é difícil isso acontecer no mundo que a gente vive hoje. Aí vem uma pessoa perturbada e ela traz consigo a sua perturbação. A mediunidade com Jesus e a nossa ligação com os espíritos começa de uma forma muito intensa aí. Porque a questão é a seguinte, com quem que a gente vai sintonizar? Com os espíritos que estão perturbando essa criatura ou com os anjos que estão conduzindo ela? Para quem que a gente vai emprestar a nossa boca? Para os obsessores que querem ver a tristeza dessa criatura ou para os benfeitores que querem ver elas felizes? Isso é mediunidade com Jesus. É quando a gente escolhe a parte boa da história toda. Só para ficar claro, pessoal, como os espíritos influenciam na nossa vida. E é a gente que decide quais tipos de espíritos nós vamos permitir que conduzam a nossa vida junto com a gente. Por que eu estou querendo dizer conduzam a nossa vida junto com a gente? Porque na questão 459 do Livro dos Espíritos tem uma passagem muito interessante que mostra a intensidade da influência dos espíritos nas nossas vidas. Então Kardec, de uma forma muito inteligente, pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E olha a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, geralmente, são eles que vos dirigem. Então nós estamos em contato direto com os espíritos o tempo todo. Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos vão atrair esses espíritos. Então é nossa responsabilidade se esses espíritos que vão nos influenciar no nosso dia a dia são bons ou são não tão bons assim. A responsabilidade é nossa. Então, para exercer a mediunidade com Jesus, evangelização da alma. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que pensar: será que eu estou conseguindo educar o meu pensamento e o meu coração? Será que eu estou conseguindo evangelizar a minha alma? Para responder essa questão, a gente tem que começar a perceber o que a gente tem feito no nosso dia a dia. Então é o seguinte: para quem que a gente tem emprestado as nossas mãos? Para quem que a gente emprestou a nossa mão ontem? Ou para quem que a gente emprestou a nossa mão ontem? Para que tipo de entidades a gente está liberando a nossa boca para falar? Para que tipo de espíritos nós estamos abrindo os nossos ouvidos para a chegada de um monte de pensamento, de um monte de ideia? Para quem que a gente está emprestando o nosso coração? Para que tipos de espíritos nós estamos abrindo o nosso domicílio espiritual, que emite raios e que recebe raios, que se comunica com um mundo maior? Para quem que a gente está emprestando a nossa mediunidade? Esse é o raciocínio que a gente tem que fazer. Então nós temos que ser vigilantes para viver a mediunidade com Jesus. Para finalizar o nosso encontro, o estudo da manhã, né? O encontro não, mas o estudo, a mediunidade com Jesus é o seguinte: a gente vai entrar em contato com ondas e energias negativas, e a nossa responsabilidade é conseguir transformar essas ondas em energias positivas. A questão é a seguinte: a gente sente quando essas ondas negativas chegam até nós, porque nós estamos mergulhados num oceano de ondas, das mais variadas. Isso Haroldo Dutra disse uma vez em uma de suas palavras. Então é natural a gente sentir quando vem aquela raiva, é natural a gente sentir aquela inveja chegando, ou aquele desânimo que toma conta da nossa alma. A gente sente, porque a gente está mergulhado num mar de ondas, né, negativas. Agora a nossa responsabilidade é transformar essas ondas em ondas positivas. Como que a gente faz isso? Precisa conhecer o Evangelho. Mas não é só conhecer o Evangelho. A gente precisa deixar esse Evangelho se expressar nos nossos corações. Mas, para que esse Evangelho se expresse nos nossos corações de uma forma bastante eficiente, nós precisamos ter algumas características semelhantes com o emissor desse Evangelho, que é o nosso Mestre
Jesus. Quais são essas características? Amor ao próximo, respeito, humildade, bondade, indulgência e uma série de outras virtudes que Cristo nos ensinou, tem nos ensinado até hoje. Então a mediunidade com Jesus, só para a gente ter um último raciocínio sobre esse tema tão interessante, tão maravilhoso, ela tem uma definição que foi dada pelo Wagner Paixão, que é um dos responsáveis pelo núcleo de estudos da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Então, houve uma reportagem com ele, em um programa espírita, que ele traz uma definição de mediunidade com Jesus muito legal. Ele fala que mediunidade com Jesus é o seguinte: é quando o médium se capacita. O que é um médium se capacitar? É ele se evangelizar. Então ele adentra até um certo ponto no mundo espiritual. E aí os espíritos superiores, os bons espíritos, descem até esse médium, e esse ponto de encontro, Chico Xavier chama de praça de entendimento. Então nessa praça de entendimento, os espíritos superiores se ligam ao psiquismo do médium e passam para ele uma série de informações, uma série de lições. E aí esse médium que está evangelizado vem até o mundo material de novo e espalha todas essas informações, toda essa água viva de Jesus, espiritualizando esse ambiente. Então Wagner Paixão diz que isso é mediunidade com Jesus. E existem outras definições também. Tem uma de Martins Peralva, que é autor daquele livro Estudando a Mediunidade, que ele diz o seguinte, que mediunidade com Jesus é o médium que se evangeliza e entrega a sua mediunidade na mão de Deus, para que seja feita a sua vontade. Não foi isso que Jesus Cristo fez? Não é isso que nós devemos fazer, já que Jesus é o nosso grande guia e modelo? Então, meus amigos, espero que esse estudo sobre a mediunidade com Jesus tenha deixado bastante reflexões para que nós possamos continuar estudando esse tema ao longo da nossa vida, certo? Muito obrigado pela atenção, agradeço de coração. Prece.